paz do Senhor a todos, eu sou o Pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz e no vídeo de hoje eu quero abordar um tema bem interessante aí acerca das coisas de Deus, que é a diferença entre santificação e consagração. Você sabe qual é a diferença entre santificação e consagração? Pois bem, no vídeo de hoje eu quero te esclarecer um pouquinho acerca desse assunto aí, que eu acho que é uma coisa extremamente importante para a vida cristã, né? Saber qual que é a diferença, e não só saber a diferença entre se santificar e se consagrar, mas entender a importância que isso tem na nossa vida com Deus. Então, olha só, santificação é uma coisa, consagração é outra. Por mais que sejam coisas que têm ali bastante semelhança, ou coisas que parecem ser praticamente a mesma coisa, mas não são. E a gente tem que entender também um pouquinho disso aí na palavra de Deus, não só na palavra de Deus, mas na vida cristã. Tem muita gente que tem um entendimento muito raso acerca das coisas de Deus porque não sabe diferenciar pequenos detalhes em alguns aspectos que faz toda a diferença na nossa vida cristã quando a gente vai pôr em prática. Então olha só, uma coisa é a santificação e uma coisa é a consagração. As duas coisas são semelhantes, por quê? Porque tanto na santificação como na consagração você vai se separar para Deus, mas o efeito de cada uma delas é diferente, a aplicação de cada uma delas também é diferente. Então vamos começar pela santificação. O que é a santificação? A santificação é se separar para Deus, mas tem a ver com a nossa purificação. Então todo tipo de impureza que a gente vai sofrendo por causa de tentação, por causa do convívio com o mundo, por causa do convívio de muitas das vezes com pessoas ímpias, mundanas. Então tudo isso tem um impacto na nossa vida, tudo isso pode trazer impurezas espirituais, não só através de coisas pecaminosas, mas também de coisas que a gente considera no mundo espiritual como coisas mortas, porque são coisas terrenas, né? Ou seja, coisas que não geram vida eterna na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então a gente está sujeito a tudo isso. E como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente permanece de pé, mesmo vivendo num mundo corrompido, por exemplo? É porque a gente tem ao nosso favor, né, o processo da santificação e a própria santificação para nos purificar, nos limpar dessas impurezas. Então, a santificação tem a ver com as nossas impurezas, tem a ver com a gente se separar para Deus no sentido daquilo que é impuro, e isso tem um impacto no nosso testemunho cristão, tem um impacto ali no nosso caráter cristão. Então a santificação tem a ver com o caráter cristão, tem a ver com a conduta cristã, tem a ver com o testemunho cristão. Esse é o impacto da santificação, você se separar para Deus, mas no sentido de se purificar cada vez mais e mais. Isso é um processo diário, isso é uma coisa que você não vai se santificar uma vez na vida e pronto, acabou. É uma coisa que você tem que ir se santificando sempre, até você conseguir chegar à estatura de varão perfeito, alcançar um corpo glorificado em Cristo Jesus. A santificação ela é extremamente importante por causa disso, porque ela é você se separar para Deus no sentido de estar sempre se purificando para o Senhor. E a consagração, o que é a consagração? A consagração também é se separar para Deus com uma outra aplicação. Enquanto a santificação gera pureza e nos ajuda a estar sempre conectado com Deus, a consagração é quando a gente se separa para Deus e quando a gente se separa com o intuito de crescer na unção. Então quando você se separa para Deus para aplicar com mais intensidade as disciplinas espirituais como oração, jejum e devocional, leitura da palavra de Deus, estudo bíblico, quando você se separa para Deus com um pouquinho mais de intensidade, se aprofunda somente em coisas espirituais para gerar uma unção em você, isso se chama consagração. Quando você se separa, mas o efeito da consagração é que ela vai gerar a unção de Deus na sua vida. Não que a santificação não gere, a santificação também gera, mas o impacto da santificação vai se refletir muito mais no nosso testemunho, na nossa vida cristã, no exemplo de fé que a gente vai ser para todos aqueles que estão ao nosso redor. E a consagração é quando a gente começa a puxar coisas sobrenaturais do mundo espiritual para a nossa vida, que vai impactar e vai ter um efeito da gente ver coisas extraordinárias acontecendo por causa da nossa
do nosso sacrifício, do nosso esforço maior para Deus, para alcançar uma unção do Senhor. Então tem essa diferença na aplicação e no que vai causar. Quando você se santifica, você se purifica, você se torna ali, né? Eu gosto de usar um termo que é interessante. Quando você, né, se consagra e se santifica, você está restaurando em você tanto a imagem como a semelhança de Deus. Então Deus, ele é sobrenatural, mas Deus, ele também é santo, ele é puro, né? Então a gente tem esses dois aspectos aí. Qual que é o melhor ou qual que eu tenho que aplicar na minha vida? Isso não existe na vida cristã, porque a santificação e a consagração não foram feitos para existir um independente do outro. Pelo contrário, um complementa o outro. Assim como você tem a necessidade, sempre vai ter a necessidade de se santificar, assim também você vai sempre ter a necessidade de se consagrar a Deus. Sempre quando você priorizar a consagração e não a santificação, você vai ficar, né, ali, não vai ter um equilíbrio na sua vida cristã. E se você também se santificar, mas não se consagrar, vice-versa. Então a santificação e a consagração são dois elementos que fazem parte de um mesmo ciclo. Você tem que conciliar tanto a santificação como a consagração. Não adianta só se santificar, você vai virar um crente religioso, achando que você é melhor que os outros. E não adianta você também só se consagrar, que você vai acabar perecendo aí também. A palavra de Deus, né, fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então se você só crescer na unção, não vai ser o suficiente. Então tem que ter esse equilíbrio na fé e uma coisa vai complementar a outra. Não existe o que é o melhor ou o que eu tenho que aplicar mais na sua vida, na nossa vida, né? A mesma proporção de santidade que você tem que ter, tem que ser a mesma proporção de consagração. Assim como você tem que crescer no seu testemunho pessoal, você tem que acrescentar a unção de Deus na sua vida. Isso fecha o ciclo da nossa fé. Uma coisa complementa a outra. Então, se você quer ali sempre estar perto de Deus e viver experiências extraordinárias, você tem que entender que você tem que andar em santidade e você tem também que se consagrar ao Senhor. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Em nome do Senhor Jesus, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Amém? Até a próxima. Que o Senhor venha te abençoar e te dar forças para se santificar e se consagrar. Amém? Fica na paz e até a próxima.